Pronto. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos à Jornada Inova Rap. Nós estamos hoje aqui com a participação da Isabela Lins, que vai trazer para a gente um pouquinho do desenvolvimento das competências socioemocionais, que faz parte da Jornada Inova Rap e que vocês vão poder desenvolver, vão poder avaliar e desenvolver através do aplicativo Ana, da plataforma Ana, que a Isabela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o que é o desenvolvimento das competências socioemocionais para um melhor aproveitamento de uma jornada de inovação. Mas antes da gente começar a falar das competências socioemocionais, eu vou falar um pouquinho para quem está chegando por aqui sobre a jornada Inova Rap e como ela funciona, né? Porque a gente viu lá no grupo de WhatsApp que várias pessoas estão na jornada pela primeira vez, estão participando de uma jornada de inovação, né? Algumas pessoas já participaram de hackathons, de novatons, de maratonas, né, ou até mesmo de outras jornadas. Então, nós vamos explicar um pouquinho sobre a jornada Inova Rap como um todo, né, para que depois a gente possa falar especificamente da etapa que estamos agora, que é a primeira etapa de desenvolvimento das soft skills. Então, a jornada Inova Rap, ela tem um propósito de identificar um problema real e propor uma solução viável, funcional e validada para uma das secretarias ou de algum dos parceiros da Usina Pernambucana de Inovação. Né? A jornada Inova Rap, ela parte do princípio que os problemas reais que estão listados, né, no nosso site e que vêm lá da Usina Pernambucana de Inovação, eles podem ter uma solução através do desenvolvimento de um protótipo, né, funcional, validado para a resolução deste problema. Então, depois a gente vai mostrar os problemas, né, que estão no site, que vocês podem dar uma olhadinha lá no inovarep.com, né, /desafios. Nós temos 21 problemas, 21 desafios listados, né, são desafios aí dos diversos órgãos da secretaria, das secretarias de Estado, como a Secretaria de Planejamento, né, tem também de parceiros externos, como o Hospital de Clínicas, tem também da Secretaria de Cultura. Então, o que a gente espera? Que as equipes que vão se formar para participar da jornada Inova Rap, que elas escolham um desafio para buscar uma solução, para propor uma solução. Então, a primeira questão, o primeiro ponto é a formação da equipe. Algumas pessoas vão entrar na jornada já compondo equipe. Você pode, com os seus amigos, os seus colegas, os seus conhecidos, formar uma equipe. A equipe pode ser formada por estudantes de ensino médio, universitário, de graduação, mestrado, doutorado, professores, profissionais do mercado. Né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa formação de equipes, mas essas equipes, elas vão selecionar um problema e propor uma pré-solução nessa primeira etapa. Quem não tem equipe, muitas vezes as pessoas chegam na jornada Inova Rap sem ter uma equipe formada. E não tem problema nenhum, a gente ajuda, né, Isabela, a formar essas equipes, né? Nós temos aí uma planilha lá no nosso grupo de WhatsApp para as pessoas fazerem esse primeiro contato, se oferecerem para formar equipes a partir de um desafio que tem interesse, mas nós também aqui vamos trabalhar um pouquinho a temática da formação de equipes e como a gente pode buscar se integrar numa equipe, caso não tenha ainda uma equipe já formada, né? Então, o primeiro passo é a formação da equipe, para quem não tem equipe, e para quem já tem equipe, é a seleção de um problema ou um desafio, né, que já está posto lá no site do Inova Rap. Né? Geralmente a formação de equipe ela perpassa, ela vai integrar competências
né, e habilidades que vão estar relacionadas às atividades de gestão da equipe, que é aquela pessoa que vai estar motivando os colegas, cobrando as tarefas, né, dando aquela pressionada porque o time está chegando, né, porque está no tempo de entrega. É a pessoa que vai estar representando a equipe, talvez seja a pessoa que vai fazer a apresentação do trabalho, que nós chamamos de pitcher, a pessoa que vai fazer o pitch, né, de apresentação do trabalho, ou é a pessoa que vai se apresentar como líder da equipe. Aquela pessoa criativa precisa estar junto nessa equipe, porque as soluções que nós vamos apresentar, elas têm que ter uma boa interface com o usuário, com o nosso cliente. Todo esse desenvolvimento de UX, né, the User Experience, deve estar presente nessas competências aí da equipe, né? O pessoal de mercado também, que é para validar uma solução, né? As soluções que vocês vão trazer, elas precisam estar validadas, os problemas precisam estar validados, então vocês vão precisar conversar com o desafiador ou com usuários deste problema, né, que interagem com esse problema, para entender bem o problema, para poder fazer uma proposta bastante coerente com o que se vive ou com quem vive este problema, né? E os desenvolvedores, que são aqueles que têm um conhecimento técnico de como desenvolver este problema, né? De como resolver, como desenvolver esta solução para este problema, né? Então, muitas vezes a solução, ela pode ser uma solução digital ou então uma solução física, e a gente precisa desenvolver. Então, os projetos, eles vão chegar no final da jornada com uma prototipação. Nós vamos ter um protótipo funcional, significa que vai estar funcionando. Então, se a equipe propôs um aplicativo, uma plataforma, ela vai ter que demonstrar que esse aplicativo, essa plataforma está funcionando, não é só uma ideia. Então, a equipe de desenvolvimento, seja de software, seja de hardware, vai aí, né, entrar em ação nessa última parte da jornada. Por isso, a formação da equipe, a gente considera importante, né, ter no mínimo essas quatro pessoas, esses 4 integrantes que assumam esses papéis. A equipe pode ter mais do que 4 integrantes. Nós já tivemos equipes com 15 integrantes, com 10 integrantes, com 6 integrantes, tá certo? Mas saibam que estas são as funções e as competências que nós esperamos que sejam desenvolvidas nessa jornada. E aí, qual é o primeiro passo? Se inscrever, né? Se inscrever na jornada. E acho que se vocês estão aqui é porque vocês já entraram lá no site, já se inscreveram, já entraram no grupo de WhatsApp e estão acompanhando aí as nossas lives, estão acompanhando as nossas palestras presenciais, né? Nas faculdades, em alguns centros, em organizações, né? Em eventos que esteja acontecendo. Nós estamos aí trazendo essa oportunidade da jornada para vocês. E a jornada, ela está estruturada em 3 grandes fases. Nós estamos, neste momento, na primeira fase, que é a fase de desenvolvimento das soft skills e de conhecer os desafios e os desafiadores. Esta fase vai até o dia 22 de setembro. Já a gente já está chegando aí na etapa de submissão dos projetos. Então, a gente vai ter que correr um pouquinho para formar as equipes, para entender esses desafios, correr atrás das informações, fazer pesquisa desk, né, que é fazer pesquisa documental, ir para a internet, procurar informações que estejam relacionadas ao problema que as equipes vão escolher, né? E a gente tem até o dia 22, as equipes têm até o dia 22 para submeter a sua pré-proposta de solução, tá? Então, neste momento, e é o tema da nossa live de hoje, a gente vai falar sobre as soft skills. Os participantes devem, então, acessar a plataforma ANA, né, para fazer o mapeamento e o desenvolvimento dessas soft skills, e isso é um requisito para a classificação das equipes.
Ao mesmo tempo, ao longo das semanas, e na próxima quinta-feira nós vamos ter uma live com a Simone, com o Genésio e com o Ademir, que vão trazer os desafios e vão convidar alguns desafiadores para nos falar um pouquinho mais sobre estes desafios, para tirar dúvidas, para vocês entenderem e para vocês perguntarem sobre, perguntar mais, né, saber mais sobre informações que possam ajudar vocês a propor uma solução, como, por exemplo, a jornada do usuário, né, de quem vivencia esse problema, como vivencia esse problema, o que acontece, quais são as gambiarras que são utilizadas para resolver o problema hoje. E aí, nesta etapa, quando terminar dia 22, vocês vão submeter, as equipes vão submeter os projetos em formato de vídeo. Esses vídeos vão ser analisados por uma equipe externa, por avaliadores externos, que vão selecionar 20 equipes, 20 pré-soluções vão passar para a próxima fase, que é a terceira fase de desenvolvimento da solução propriamente dita, né? Então, vão haver mentorias individuais, mentorias coletivas, né? Vai ter um conjunto de profissionais de mercado e de professores que vão estar orientando essas 20 equipes a como tornar a sua pré-solução em uma solução viável que resolva o problema da secretaria ou do parceiro que nos desafiou. Né? Então, essa etapa, deixa eu voltar aqui, essa etapa de pré-incubação vai estar acontecendo depois, a partir de 23, não é 23 de setembro, não, em outubro que começa a incubação, né? Até lá, nós vamos ter, então, essas lives e algumas mentorias coletivas com uma equipe também de mentores terceirizada, né? Profissionais de mercado, além dos professores. E a ideia que as equipes vão desenvolver daqui para o dia 22, ela vai ser submetida através do nosso site, no mesmo local onde vocês se inscreveram, né? Lá onde tem os desafios estão postos, vai estar habilitado um espaço para submissão das soluções de vocês, e lá vocês vão identificar a proposta de vocês, apresentando, então, submetendo um vídeo que deve ter no máximo 5 minutos, né? Vão trazer as informações da equipe, quem são os componentes da equipe, quem são as pessoas que compõem, né, essa equipe, qual é o problema que selecionaram. Vão trazer informações de pesquisas prévias que vocês vão estar fazendo desde agora, sobre o tamanho do mercado, sobre a proposta de valor, mostrando a possível solução e uma validação da solução, que neste momento é opcional, depois na versão final, as 20 equipes selecionadas é obrigatório trazer a validação, e o modelo de negócio, né? Então, é importante aqui, na nossa fala de hoje, vocês ouvirem o que a Isabela tem a dizer, porque isso vai ajudar vocês na formação da equipe, no desenvolvimento das competências socioemocionais, pois o perfil da equipe de vocês também é considerado e também é avaliado nessa etapa de submissão da ideia para serem aprovados para a fase seguinte, tá? Então, não é só fazer a plataforma ANA, mas a formação da equipe e o perfil da equipe vai contribuir, né? É um dos critérios de avaliação aí para a aprovação para a próxima fase. Então, os projetos aí vão estar sendo avaliados por uma equipe externa à comissão organizadora da Jornada Inova Rap. E aí, as 20 equipes selecionadas, elas vão ser convidadas, né, e mentoradas para desenvolver um MVP, que é um mínimo produto viável que seja funcional, né? E aí, a gente vai trabalhar isso na segunda fase, que vai estar acontecendo de 6 de outubro, aqui agora está a informação correta, até 5 de dezembro.
tá? Nessa fase, vocês vão buscar ter mais informações e mais clareza sobre o problema, vocês vão ter mais contato com os desafiadores. Agora, o contato com o desafiador, ele vai acontecer mais através das lives, que vão estar sendo disponibilizadas no nosso, vai ficar gravado, né? Vocês podem participar ao vivo, mas também ficar gravado. E depois vocês vão ter um contato mais próximo com eles, né? Para vocês conseguirem e definir bem claramente quem é o cliente e quem é o usuário, né? E aí depois aqui, se sobrar um tempinho, a gente pode entrar em algumas dessas informações aqui sobre quem é cliente, quem é usuário, o que são as gambiarras, quem são os concorrentes, como é que a gente cria valor numa solução de problema, como é que a gente valida protótipos e até mesmo se sobrar um tempinho, a gente pode falar sobre pitch, né? Sobre como se faz um pitch. Então, essa segunda etapa, que vai começar lá em 6 de outubro, ela vai ter esse suporte de mentores do mercado e também dos professores da UPE e da UFPE. E aí nós vamos finalizar a nossa jornada com um Demo Day, que é a apresentação dos projetos, né, com pitches que serão feitos pelos representantes das equipes, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Esse é um momento presencial, certo? Então, nós devemos ter, durante a jornada, 3 momentos presenciais, o restante todo é virtual. O primeiro momento presencial será com a seleção das 20 equipes que vão passar para a fase de MVP, de desenvolvimento do MVP. Quando nós tivermos a seleção das 20 equipes, nós vamos convidar a todos para que se façam presente em um evento, para que todos possam se conhecer, né, e até mesmo, muitas vezes, a equipe entre si se conhecer. Depois nós vamos ter um momento de avaliação parcial, que é a apresentação dos MVPs, para a gente ir acompanhando o desenvolvimento do projeto de vocês, que vocês vão fazer uma apresentação parcial para a comissão organizadora da jornada, e o último dia, que é o Demo Day, que a gente vai fazer aí a apresentação final para representantes do ecossistema ou para os desafiadores, né? Então, tem também aí o convite feito às secretarias do Estado para se fazerem presente e avaliar os projetos de vocês. E aí, depois a gente tem, inclusive, uma premiação, né, simbólica, não é em dinheiro, né, mas a gente tem uma premiação para as melhores equipes, né? E aí a gente vai mostrar para vocês ao longo das lives que vão acontecer, como é que a gente faz o desenvolvimento da jornada de inovação, né? Qualquer jornada de inovação, não apenas a nossa jornada Inova Rap, né? A gente tem aí diversas fases, a primeira delas é entendendo o problema, né? Fazer o contato com esse desafiador, ou quem sabe até fazer uma visita, mas buscar informações sobre esse problema, entender essa jornada do usuário, né, entender as dores, diferenciar usuários e clientes e as gambiarras, como eu disse antes, né. E aí a gente tem essas fases de desenvolvimento da solução, para entender o contexto atual, prototipar e analisar a funcionalidade, né, validar essa proposta com usuários reais, né, e aí preparar um pitch. Então, essa é uma jornada completa as etapas completas da jornada Inova Rap, né? Que também são de qualquer jornada de inovação. Mas esse foi um panorama geral da jornada Inova Rap para quem está participando pela primeira vez, para entender quais são as etapas, o que vem pela frente, quando é que para se localizar também em relação a tempo, né? E entender que ela é uma jornada híbrida, muito mais virtual do que presencial, né? E aí, lembrar vocês que nós estamos agora na primeira etapa, que é a etapa do desenvolvimento das competências socioemocionais, que vão contribuir para a formação profissional de vocês, não só nessa jornada, mas em qualquer atividade profissional, inclusive pessoal, não é, Isabela? Porque, afinal de contas, trabalhar em equipe, desenvolver a escutativa
e várias outras competências socioemocionais são muito importantes para a nossa vida. Fique à vontade. Obrigada, Carla. Boa noite, pessoal. Queria agradecer pelo convite, pela presença de todo mundo. E isso que Carla trouxe é um ponto muito fundamental, porque tanto no mercado de trabalho a gente vê o quanto isso é extremamente relevante, né? A gente percebe que, estatisticamente, até hoje em dia, as pessoas, elas ainda até são contratadas por suas habilidades técnicas, mas, majoritariamente, acabam sendo desligadas por conta de questões comportamentais, justamente por conta dessas faltas dessas habilidades socioemocionais. E quando a gente está falando de um trabalho de inovação, a gente entende que a gente precisa, para além de ter equipes com as habilidades técnicas necessárias, que são fundamentais para poder viabilizar soluções, mas a gente precisa também de uma equipe coesa, colaborativa, que os membros da equipe saibam explorar os seus melhores potenciais, que saibam se comunicar, que saibam resolver problemas juntos, e tudo isso diz respeito aos campos das habilidades socioemocionais. Então, vou apresentar para vocês um pouquinho de Ana, né, que faz parte dessa primeira fase do Nova Rap. E vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês. Peço que assim que vocês virem, vocês me sinalizem, por favor. Para que a gente possa entender um pouquinho mais de como é que vai funcionar essa primeira fase dessa jornada, quem é Ana, como é que ela funciona, como é que essas habilidades entram nesse contexto. Tá devagarzinho, mas acho que tá indo. Pronto, pessoal, acho que vocês estão vendo minha tela já. Sim. Perfeito, obrigada, Carla. Bom, eu faço parte da empresa Prime Dialogue, né, que é uma empresa que desenvolve soluções de saúde mental e desenvolvimento humano através de assistentes virtuais. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Ai, desculpa, porque apareceu aqui para mim que travou a minha tela. Só um minutinho, gente. Ah, agora voltou. Ainda bem. Pronto, voltando. Nós somos uma empresa que desenvolvemos soluções voltadas para a saúde mental e desenvolvimento pessoal através de soluções inovadoras e de tecnologias, principalmente de assistentes virtuais, né? Qual foi o meu horizonte para poder chegar aqui? Hoje em dia, eu sou uma das diretoras da Prime Dialogue e sou uma das idealizadoras de Ana, juntamente com Mariana, que também está fazendo parte, né, desse projeto, e demais membros da equipe que, enfim, tornaram tudo isso possível. Mas a gente já participou, inclusive, anos atrás, de outros programas de inovação aberta. Então, para a gente chegar no que a gente é hoje, a gente também passou muito por esses desafios, por esses processos, e são muito enriquecedores, e vale muito a pena, principalmente porque a gente consegue aprender demais, inclusive a colocar em prática aquilo que a gente tem como princípio básico, né? Que a gente consegue transformar a partir do momento que a gente desenvolve habilidades socioemocionais e aplica tanto no contexto pessoal e profissional. Então, eu sou psicóloga de formação, me especializei em saúde mental e desenvolvimento humano na PUC do Paraná e me especializei em design de interações para artefatos digitais, esse nome bem pequenininho, lá na César School, aqui em Pernambuco. Parece não ter nada a ver, mas tem. Opa, eu acho que caiu a conexão da Isabela. E aí, enquanto a Isabela volta, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês o que eu vinha falando das etapas da jornada Inova Rap, né? Vamos ver se ela volta aqui até. E eu continuo mostrando aqui a jornada. Gente, o que é super importante na jornada Inova Rap é que vocês, quando formarem as equipes, que vocês construam uma proposta muito realista, né? É uma das grandes dificuldades da equipe é conseguir entender o problema, realmente o que acontece com aquela, com
né, com aquele desafio. Como é o dia a dia dos usuários? Quem são esses usuários? Por exemplo, um usuário, deixa eu trocar de tela aqui e colocar a tela da jornada para a gente escolher um desafio juntos aqui para fazer esse exercício. É o tempo da Isabela voltar aqui. Fazer a fala das competências socioemocionais. Nós temos aqui, vou escolher aqui qualquer um dos desafios. Pronto, aqui o Hospital de Clínicas, o desafio 4, otimização da gestão das vagas de infusão em quimioterapia. Aqui nós podemos imaginar que o problema seja de gestão de filas, né? Gestão de fila é algo que a gente vê em várias disciplinas, em vários conteúdos, em várias soluções que a gente já consegue perceber aí que estão no mercado, né? Então, primeira coisa é ver o que de fato são esses problemas, o que está acontecendo, vou trocar de tela aqui, lá no Hospital de Clínicas, que levou a este desafio. E aí a informação que está lá no site, quando vocês abrem, clicam, né, no desafio e saber mais, traz aqui as informações de quem é a pessoa responsável e vocês podem fazer um contato com ele através do WhatsApp, mandar um e-mail, né, uma pessoa que está dentro da unidade de oncologia, e eles querem, o desafio é otimizar a gestão de vagas de infusão e quimioterapia. Então, vejam quem é o usuário e o cliente, né? E aí, aqui precisa saber se vai solucionar um problema do paciente ou se vai solucionar um problema do profissional que vai trabalhar, desse enfermeiro, né, deste médico, deste oncologista. Então, diferenciar quem é o usuário, quem é o cliente, aqui nós temos um bom exemplo, né? Os pacientes ou a equipe multiprofissional. Então, esse é o primeiro desafio aí para vocês entenderem esse problema aqui do Hospital de Clínicas. Eu acho, deixa eu só ver aqui. Oi, Carla. Há quanto tempo eu caí, meu Deus? Não, 2 minutinhos, dois minutinhos. Ainda bem, meu Deus, achei que eu estava falando sozinha aqui há um tempão. Não, é rápido, eu emendei aqui, então deixa eu só concluir aqui a fala, porque o tempo de você voltar, eu aproveitei para escolher um desafio aqui e explicar um pouquinho mais a diferença entre clientes e usuários, né? E aqui a gente tem um exemplo disso, né? Clientes e usuários. Aqui a gente tem, a descrição do problema, o que está acontecendo? A falta de integração entre agendas, farmácia e prescrição dificulta o agendamento e uso racional de vagas de infusão. Então, esse aqui é um problema de comunicação e de fila, né? Então, com isso, vocês vão poder entrar em contato, entender mais o problema, entrando em contato com essa pessoa que se responsabilizou por trazer mais informações a vocês, e vocês podem marcar uma visita, se for o caso, marcar um meet, né, para saber mais sobre este problema. Fique à vontade, Isabela, né? Voltamos aqui para o objetivo da nossa live. Obrigada, Carla. Peço perdão, pessoal. Eu acho ótimo que passo o dia inteiro internet perfeita e quando chega nesses momentos acontecem essas instabilidades. Mas faz parte. Eu vou voltar aqui a apresentar para vocês. Então, gente, deixa eu ver se já carregou aqui para vocês. Imagino que sim. Como a gente pôde entender, Ana... deixa eu ver se já carregou aqui para vocês, porque está bem devagarinho aqui para mim. Pronto. Ana é uma assistente virtual especializada no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? A gente já pôde entender aqui que essas habilidades são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes voltada para essas
essa nossa capacidade de nos relacionarmos melhor com o outro e com nós mesmos a nível emocional e social. Isso, nesses desafios, se torna ainda mais importante, porque não somente vai ser um critério avaliativo para a equipe, mas a falta ou a presença dessas habilidades pode ser muito determinante para o sucesso e o avanço, ou o impedimento desse avanço, quando a gente fala desses projetos feitos por equipes, né? Às vezes, por questões de comunicação, a gente consegue resolver o problema de extrair o melhor do potencial de cada uma das equipes, como a gente pode aumentar a quantidade de conflitos e isso interferir nos resultados finais. Então, por isso que é algo tão essencial, né? Tanto na vida pessoal de vocês, nos relacionamentos intrapessoais com seus amigos, familiares, companheiros e companheiras, mas também na vida profissional de vocês. São habilidades que são... Minha câmera está travada, pessoal? Eu estou achando que, pelo menos para mim, está. Está sim. Eu vou fechar aqui. Mas o áudio está ok e dá para ver a tua tela de apresentação. Perfeito. Eu vou desligar minha câmera um pouquinho, então, para poder ver até se estabiliza um pouquinho mais na internet. Bom, e como é que Ana faz isso, gente? No aplicativo de Ana, ela tem uma série de trilhas de aprendizagem, que são jornadas, né? Onde ela vai tratar temas e subtemas dessas habilidades socioemocionais, né? E como ela faz isso? Através de diálogos, como ela é um assistente virtual, é uma estrutura conversacional, tipo um chatbot, onde ela vai estar psicoeducando com relação a essas habilidades para ter o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Como assim? Da mesma forma como eu estava trazendo de exemplo antes de cair, da mesma forma que a gente aprende habilidades técnicas, a gente aprende matemática, a gente aprende geografia, a gente também pode aprender sobre essas habilidades. A gente também pode aprender os conceitos e as técnicas, métodos e práticas de como que a gente pode estar incorporando, se conhecendo e conhecendo essas habilidades para poder a gente desenvolvê-las no nosso dia a dia. Então, é isso que a Ana faz. Ela vai fazer esse processo de orientação com vocês. É um processo muito personalizado também para poder buscar entender como é que vocês estão nessas habilidades. E por isso que, para além dessas trilhas de aprendizagem, ela também tem uma autoavaliação para ela entender e vocês entenderem como é que vocês estão nessas habilidades, para que possa direcionar a experiência de acordo com a demanda de cada um de vocês, né? Então, esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais é a primeira fase da jornada de Nova Rap, e vai ser extremamente importante, porque quanto mais engajados vocês estiverem nisso, mais vocês aprenderem e se desenvolverem ao longo dessa primeira fase, mais chances vocês vão ter também de seguir avançando nas próximas fases do projeto, né? Então, é algo que vocês podem se beneficiar em todos os aspectos, para além do projeto e no próprio projeto também. E quais foram as habilidades e competências que a gente escolheu para serem desenvolvidos através de Ana? Ana, ela desenvolve dezenas de habilidades socioemocionais, centenas de conhecimentos, habilidades e atitudes com relação a essas habilidades e competências. Mas, para esse projeto, a gente escolheu alguns que são muito centrais, principalmente para lidar com os desafios que vocês vão estar escolhendo, né? A primeira é a comunicação eficiente, justamente para que vocês possam estar aprimorando essa forma de vocês se expressarem com clareza, com assertividade, para que vocês entendam os membros da sua equipe e também sejam entendidos, evitando ruídos, falhas de comunicação e fortalecendo a conexão de vocês. A outra é o trabalho em equipe, que é fundamental, é o alicerce. E vocês vão vendo, pessoal, que todas essas habilidades e competências, elas se conectam entre si, né? Para ter um bom trabalho em equipe, você precisa se comunicar bem, você precisa saber resolver problemas, precisa ser uma pessoa proativa. Para você resolver bem problemas, você precisa se comunicar de forma eficiente. Então, tudo é interligado, né?
E no trabalho em equipe é fundamental justamente porque, para a vida e para o desafio, a gente precisa saber se relacionar de forma construtiva, cooperativa, a gente precisa saber produzir com o outro e saber tirar o que há de melhor uns nos outros, né? Saber que cada um ali vai ter uma personalidade única, um background de habilidades técnicas, de formações, de características individuais, e essa diversidade ela pode ser muito rica, principalmente para o pensamento inovador. Quanto mais a gente consegue tirar proveito dessa multiplicidade de ideias, de pontos de vista, de habilidades, quando a gente consegue fazer isso de forma com sinergia, a gente consegue tirar o melhor desse trabalho em equipe, né? Os frutos que saem disso são muito diferenciados, não tem como. Resolução de problemas é justamente o que atravessa tudo que vocês vão estar passando ao longo desse processo, né? É aprender a entender os problemas e a solucionar esses problemas, né? Então, para isso, a gente precisa aprender a analisar os desafios, tanto os que vocês vão estar trabalhando, mas os demais da vida, com estratégia, que a gente possa estar sabendo como analisar o problema, para que a gente possa tirar o máximo de informações possíveis sobre eles, porque é isso que vai ajudar a gente a criar uma solução que, de fato, atenda à demanda desses problemas. É isso que também vai possibilitar que vocês consigam identificar soluções que sejam, de fato, criativas, que gerem valor para os clientes, que gerem valor para os usuários. Tudo isso facilita o processo de resolução de problemas e ajuda que vocês tomem decisões de forma mais confiante, segura, que vocês tenham o embasamento e a certeza, né, de que vocês estão no caminho certo, né? Então, resolução de problemas entra aí como uma competência essencial, uma soft skill especial, que a Ana vai estar desenvolvendo junto com vocês. E, por fim, a proatividade, né? A proatividade, principalmente como um antídoto, entre aspas, para a procrastinação. Principalmente porque a gente sabe que nesses projetos, nesses desafios, a organização é fundamental. Que todos estejam alinhados, que exista planejamentos com prazos bem estabelecidos, que a equipe tenha uma pessoa, como Carla trouxe, para poder fazer essa gestão, analisar essas atividades, e é muito fácil a gente acabar se perdendo ou acabar adiando coisas para serem feitas, e aí quando vê vai demandar mais tempo do que imagina. Então, aqui a proatividade ela entra muito também nessa parte de planejamento e gestão de tempo, né? Para que vocês lidem melhor com a frustração da procrastinação, que administrem melhor o tempo de vocês e que vocês possam estar desenvolvendo a capacidade de vocês de ação e de iniciativa, né? Isso é algo também que pode ser praticado. O que é mais interessante é isso, as pessoas, elas tratam as habilidades socioemocionais como habilidades muito inatas. Tem pessoas que já nascem grandes comunicadoras, tem pessoas que já são líderes natos. E sim, de fato, gente, existe esses vieses de acordo com a criação da pessoa, de acordo com, enfim, desde heranças genéticas até contexto social, mas isso também são habilidades desenvolvidas. Isso também são habilidades, justamente por serem envolverem uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes que podem ser desenvolvidos, né? A gente pode aprender a se comunicar melhor, a resolver problemas melhor, a ser pessoas mais proativas, a trabalhar melhor em equipe, e é isso que a Ana vai fazer com vocês ao longo desse processo. Agora, falando um pouquinho mais de cada uma dessas habilidades que vão ser trabalhadas, do porquê, né? Quais são os benefícios que a gente espera estar desenvolvendo, entregando para vocês de uma forma um pouquinho mais aprofundada, que é o que vocês vão poder se beneficiar a partir dessa experiência com a Ana, né? Quais são os benefícios, tanto da vida no contexto pessoal e profissional, de aprender a se comunicar de forma mais eficiente? Vocês vão ter mais clareza e vão evitar mais mal-entendidos. Isso evita também retrabalho,
isso evita também conflitos de modo geral. Uma comunicação eficiente fortalece as relações, porque se você sabe se comunicar, a forma de falar, o momento de falar, o contexto certo de falar, você vai se relacionar melhor com os outros e, consequentemente, melhor consigo mesmo. Isso aumenta a cooperação, aumenta o sentimento de confiança, de respeito. Então, existe uma série de benefícios colhidos relacionalmente com os outros e consigo mesmo também. Quando você se comunica melhor com o outro, você consegue se comunicar melhor consigo mesmo, entendendo melhor as suas próprias emoções e lidando com elas também de forma mais construtiva. Você consegue resolver conflitos de forma melhor, porque você vai conseguir se expressar melhor as suas ideias, os seus sentimentos, sem agir necessariamente por impulso, por um viés mais agressivo, vai estar buscando mediar, vai estar buscando solucionar de forma mais construtiva. Então, se a gente consegue se comunicar melhor, a gente também consegue mediar mais possíveis adversidades ou conflitos no meio do caminho. Consequentemente, a gente também consegue produzir mais, né? Porque se a gente consegue se comunicar de forma mais direta e assertiva, vai ter um maior alinhamento, uma eficácia na parte dos trabalhos de equipe. Então, uma das coisas que mais acontece, às vezes, é as pessoas saberem muito certos assuntos, certos temas, mas terem muita dificuldade de saber comunicar sobre eles, né? Então, o que é que diz respeito a uma comunicação acessível? O que é que diz respeito a uma comunicação eficiente? Quais são os critérios que envolvem para eu garantir que eu estou de fato sendo entendido e que a mensagem que eu tenho na minha cabeça de fato está sendo compreendida pelo outro da forma que eu tenho intenção? Porque muitas vezes a gente só pressupõe que o outro está entendendo aquilo que a gente está querendo dizer, e só depois que o mal entendido acontece que a gente percebe que, na verdade, não foi bem assim. Então, existem técnicas para isso, existem métodos para isso, existem questionamentos para isso. E tudo isso a Ana vai estar trabalhando com vocês. Por fim, uma consequência de se comunicar bem, como eu trouxe anteriormente, é de você se tornar uma pessoa mais emocionalmente inteligente. Porque para você se comunicar bem, exige que você também escute bem. Para você escutar bem, você precisa também ter essa dimensão de consideração com o outro, a capacidade de empatizar e também de simpatizar de acordo com as diversidades, né? As diversidades e as adversidades. Ou seja, é você saber lidar com o que é diferente de você e saber lidar com aquilo que é imprevisto, aquilo que sai da rota, aquilo que foge do que a gente espera ou do que a gente necessariamente se identifica ou não. Então, essa adaptabilidade, quanto melhor você se comunica, melhor você vai conseguir lidar com essas situações e mediar essas situações. Então, consequentemente, isso traz um crescimento pessoal e profissional muito grande. A outra habilidade, que a gente já vai bater muito nesse martelo aqui, porque realmente é muito fundamental e vai ser central ao longo de todo esse processo, todas as fases do Nova Rap, é saber trabalhar em equipe, gente. Não tem como. Se a gente sabe trabalhar em equipe, a gente vai conseguir chegar em melhores resultados. A gente vai conseguir tirar o que há de melhor de cada membro dessa equipe. É muito importante que a gente atinja todos os critérios técnicos e que, para além disso, a gente também busque pessoas estratégicas para que possam estar agregando ao longo dessa experiência. Por exemplo, pessoas que a gente percebe que têm essa habilidade de maior comunicação, de cooperação, e os membros da própria equipe em si, que tenham essa compreensão da importância de cada um que está presente ali, da contribuição de cada um que está presente ali, e que a gente entenda isso tudo como uma corresponsabilidade, onde todo mundo ali vai ter um papel essencial para fazer as coisas acontecerem. Então, para isso, a gente precisa saber como trabalhar bem em equipe, como está cada um tomando as suas responsabilidades, os seus papéis, cada um fazendo o seu melhor, se relacionando da melhor forma possível. Então, como é que a gente pode ser beneficiado, né? A parte de trabalho de equipe, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Primeiramente, mais criatividade e inovação, justamente porque se a gente tem essa capacidade de trabalhar com o outro, se a gente consegue, de fato, tirar o melhor dessa experiência,
a gente vai aprender muito sobre as diferentes perspectivas, diferentes experiências, horizontes teóricos diferentes, ideias diferentes. Então, essa diversidade é um cenário muito propenso a soluções mais criativas, mais eficientes. Isso aí já é fato, é baseado realmente em estatística, de quanto mais diversidade, mais soluções criativas a gente consegue obter, né? Se a gente senta com várias pessoas que pensam igual a gente, muito provavelmente a nossa solução vai estar enviesada e não necessariamente para aquilo que de fato é necessário para atender o problema, né? E às vezes a gente precisa realmente de alguém com um ponto de vista diferente para poder acender uma luz que por acaso não estava na vista no momento. Então, é por isso que é tão importante que a gente aprenda a partir desses diferentes pontos de vista. Outra coisa é justamente sobre a divisão de responsabilidades e maior eficiência, né, que foi o que eu comecei introduzindo aqui sobre essa habilidade. Quando a gente fala de equipes, a gente fala de corresponsabilidades, né? Cada pessoa vai ter as suas responsabilidades e vai ser ainda mais benéfico para a equipe se a gente souber dividir as funções de cada um, atribuir as tarefas para cada um, se a gente entende quais são os pontos fortes de cada um, quais são as principais habilidades que eles têm, tanto a níveis socioemocionais quanto técnicos, porque se a gente consegue fazer isso dessa forma, a gente consegue estar otimizando o tempo, reduzindo sobrecarga, melhorando a produtividade, uma série de fatores que ajudam bastante nesses aspectos. Eu estou vendo aqui no chat que alguém falou comigo, foi Ryan. Sim. Isabela, a autoimagem influencia as nossas soft skills? Se sim, como podemos não nos desprezar tanto? Com certeza, Ryan. A gente fala muito sobre o autoconhecimento, a autoconsciência, a autoestima, né? Todos esses fatores que envolvem a nossa percepção de nós mesmos vão influenciar nessas habilidades ou na falta delas, né? Uma coisa que eu posso te garantir é que quanto mais a gente desenvolve as nossas habilidades socioemocionais, mais confiante a gente se torna e melhor a nossa relação com nós mesmos. Então, muitas vezes existem pessoas que têm conhecimentos super avançados em vários aspectos, mas têm uma maior timidez, e aí tem mais dificuldade de se comunicar, acaba sendo um pouco mais duro consigo mesmo por não estar rompendo essas barreiras por conta de inseguranças pessoais. Enfim, o que eu posso te garantir é que todos passam, né, por suas inseguranças, suas questões, e que quanto mais você aprende sobre si e desenvolve essas habilidades partindo do seu próprio horizonte, mais confiança você adquire, mais autoconsciência, mais autoestima e melhora até a sua própria autoimagem, né? Então, quando a gente fala de... Imagina, Raya, imagina, espero que tenha contribuído de alguma forma nesse sentido. E ver esse momento como uma oportunidade, gente, de colocar essas habilidades em prática, de colocar esses conhecimentos em prática, que seja um ambiente seguro para vocês trocarem ideias, que vocês possam despertar esse momento de compartilhar conhecimento, experiências, de escuta, porque é isso, entra nessa parte do aprendizado coletivo, né, e do desenvolvimento de habilidades. Se a gente trabalha em equipe, é muito mais fácil a gente aprender com o outro, a gente desenvolver um aprendizado mútuo, e ainda é uma oportunidade de estar colocando essas habilidades em prática, né? De você aprender certas, por exemplo, técnicas de comunicação eficiente e de você pegar os conhecimentos que você aprendeu em Ana e levar para uma reunião que vocês estiverem tendo com a equipe de vocês, de vocês colocarem esses métodos em prática também, enfim. E que vocês possam se apoiar, né? Isso é fundamental. Vão ter dias que as pessoas vão estar num dia melhor do que o outro, então esse apoio e essa motivação que vem desse encorajamento, desse suporte, de lidar com as frustrações juntos, e celebrar as conquistas juntos, ajuda muito ao longo desse processo, né? A penúltima habilidade que Ana trabalha é justamente a resolução de problemas, né? E a resolução de problemas, ela assim como todas as outras que eu falei, é essencial.
Eu vou tentar ligar minha câmera para ver se eu já parei de travar, gente, porque eu queria que vocês me vissem enquanto eu falo, até porque eu falo muito com as mãos também. Vamos ver se piorar, eu fecho minha câmera de novo. Mas vamos lá. A resolução de problemas, como é que ela beneficia a gente? Primeiro, que a gente consegue tomar decisões melhores em todos os aspectos, porque a gente vai buscar compreender melhor aquele contexto, a gente vai estar buscando planejar as nossas decisões e não pegar a primeira ideia e já querer seguir por aquele caminho. A gente vai ponderar melhor, a gente vai ver os caminhos e os cenários possíveis, a gente vai saber lidar melhor com os imprevistos, tomando decisões menos impulsivas, saber buscar mais alternativas antes de agir. E isso é muito fruto da própria inteligência emocional, que é muito acompanhado com a nossa capacidade de resolver problemas bem, né? E também tem a ver com a comunicação, como a gente também trouxe. Então, como eu falei, é tudo muito interligado, né? Justamente, eu vou fechar de novo minha câmera, gente, porque já apareceu um aviso aqui tá, que tá atrapalhando enfim, o computador a estar processando. Bom, a gente vai saber estar lidando melhor com desentendimentos, porque a gente vai buscar, inclusive, até procurar mais soluções, em vez de se prender necessariamente só ao problema. Então, isso ajuda a nossa capacidade de resolver conflitos. Se a gente sabe resolver bem os problemas, a gente sabe também gerenciar melhor o tempo e se organizar melhor, justamente porque a gente vai estar sabendo como se planejar e como estrategizar para poder chegar nos resultados necessários. A gente vai estar pensando em atividades, em hábitos, em métodos para poder estar conseguindo gerenciar melhor as nossas rotinas, as nossas atividades, justamente para poder a gente ser mais eficiente e eficaz na hora de estar procurando alguma solução ou resolvendo algum problema. E, por fim, justamente a capacidade de enfrentar desafios, né? Que é o tempo todo presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas, porque é muito natural que quando a gente se depara com um desafio, que a gente já fique muitas vezes ansioso, com dúvidas, às vezes inseguro, e aí que a gente precisa saber desenvolver essa capacidade de resolver bem problemas, saber métodos, técnicas, práticas, enfim, para que a gente ganhe mais autoconfiança, que a gente se torne uma pessoa mais resiliente, que a gente saiba lidar com mudanças inesperadas sem necessariamente se desesperar, porque a gente já tem essa habilidade de adaptabilidade para conseguir, em meio às adversidades, buscar soluções assertivas. E aí, para fechar, pessoal, que já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, vamos trabalhar também a questão da proatividade. A proatividade, principalmente em contextos também de gestão de tempo, de procrastinação, e por que ela é tão benéfica, né? Se a gente é proativo, a gente acaba muitas vezes antecipando os problemas. Antes mesmo do problema aparecer, a gente já consegue identificar. A gente consegue estar identificando potenciais riscos, a gente consegue identificar potenciais problemas e desafios antes que eles se tornem urgentes, antes deles escalonarem. Tudo isso reduz bastante crises, melhora a gestão de tempo, evita retrabalho. Então, a proatividade, ela e está muito atrelada, como vocês podem perceber, à resolução de problemas, né? Você ser uma pessoa proativa te traz mais autonomia e protagonismo também, né? Você ser uma pessoa que busca as soluções, que você se coloca nesse lugar de ação, de agência, fortalece muito a minha autoconfiança. Isso também passa segurança para as pessoas em sua volta, trazendo essa sensação de confiabilidade, de capacidade de liderar e de tomar decisões, né? Outra coisa é que ajuda no crescimento profissional, porque as pessoas proativas, elas acabam que, por sua iniciativa, aumentam suas chances de serem reconhecidas, né? De terem mais oportunidades e oportunidades de se desenvolverem e de mostrar suas ideias e suas capacidades, né? E um dos pontos principais que a Kiana mais aborda é justamente o combate à inércia, a proatividade como um combate à inércia, né? A procrastinação, ela tem uma série de fatores, e muitas vezes de ansiedade, de estresse, de
dificuldade de planejamento e organização. Então, tudo isso, Ana, trabalha junto com vocês de como lidar com isso de forma estratégica, e a proatividade entra realmente como um antídoto para a procrastinação, para justamente facilitar esse combate à inércia, estimular uma ação rápida, consistente, para poder ajudar a facilitar esses processos sem estar acumulando tarefas, sem estar atrasando atividades. E tudo isso, como eu sempre trouxe aqui, Ana vai trabalhar com vocês em todas as trilhas que ela vai disponibilizar para vocês, já está disponível, na verdade, e vai estar trabalhando cada um desses temas e subtemas e ensinando para vocês sobre eles, trazendo métodos e técnicas de como é que você pode aplicar isso dentro da sua realidade e também para o próprio desafio que vocês vão estar trabalhando. E a ideia é que vocês possam estar cada vez mais se desenvolvendo ao longo dessa experiência e utilizando ela como um laboratório prático para vocês colocarem em prática aquilo que vocês estão aprendendo juntamente com Ana, né? Então, só para vocês terem uma ideia visual de como é que funciona, né? Ana é uma plataforma que ela vai ter o aplicativo dela, né? Vocês vão estar recebendo, vocês já receberam, na verdade, o link, está no grupo, e aí vocês vão estar entrando com o e-mail de vocês, o e-mail que vocês se cadastraram, né? No Nova Rap, tem que ser o mesmo e-mail. E aí, quando vocês entrarem, vocês vão ver que vai ter uma autoavaliação disponível e jornadas disponíveis com todos esses temas que a gente conversou aqui. Então, o passo dessa primeira fase é justamente você fazer sua inscrição em Ana, a partir do link que foi enviado, né, para vocês. E aí vocês vão fazer com o mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição no Inova Rap. E no aplicativo, vocês vão ter uma avaliação inicial, que é onde a Ana vai estar fazendo essa avaliação global de como é que vocês estão nessas habilidades socioemocionais, para que possa guiar vocês ao longo dessa experiência. E, a partir disso, a gente vai estar nas próximas semanas tendo esses momentos para poder conversar sobre os temas, né, que a Ana vai estar trazendo. Então, a gente vai conversar mais aprofundadamente sobre comunicação, sobre trabalho em equipe, resolução de problemas, proatividade, enfim. A gente vai ter oportunidade de tirar dúvidas de vocês, de estar podendo auxiliar vocês ao longo desses processos, e vai ser essencial que vocês tenham essa troca com a gente, porque é a partir disso que a gente pode também apoiar vocês ao longo do processo e tirar o melhor possível dessa experiência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu finalizei. Vamos ver se eu consigo voltar a ver vocês, gente. Eu odeio ficar com a câmera desligada, mas minha internet não está me ajudando hoje. Oi, Brenda, que bom que você gostou. Obrigada, Isabela, muito obrigada. Foi muito produtivo. Enquanto você falava aqui, eu ficava me lembrando aqui de vários episódios, não só meu, mas dos meus alunos e de diversas equipes que já passaram pela jornada em Nova Rap, o como é difícil a gente trabalhar em equipe, como é difícil a gente tomar decisões coletivas, quando a gente está sob pressão, né, aparecem conflitos, o como é importante a gente manter uma comunicação clara, efetiva e não violenta, né? Como a gente consegue dialogar e criar soluções a partir de um consenso que é super difícil a gente ter quando a equipe é bem diversa ou quando a equipe é muito grande, né? Como é importante a gente respeitar as decisões, dar espaço de fala e saber ouvir. Eu acho, Isabela, que saber ouvir é um desafio tão grande. Todo mundo acha que sabe ouvir porque tem duas orelhas, né? Dois ouvidos aqui. A gente acha que sabe ouvir, mas muitas vezes a gente ouve pela metade, a gente faz uma escuta seletiva, a gente, no momento em que está escutando, vai fazendo julgamentos e pré-julgamentos que vão afetar a nossa fala seguinte como resposta, né? A nossa construção de uma solução. Então, a sua fala, Isabela, foi maravilhosa, porque eu acho que não só na jornada em Nova Rap, né? Na nossa vida, nas nossas escolhas profissionais, pessoais, relacionamento familiar, amoroso, de amizade, como é importante a gente desenvolver essas competências socioemocionais. Muito obrigada pela sua fala. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para Isabela, fique à vontade, o momento é esse.
aproveitando para agradecer, Carla, e fiquem à vontade, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, fiquem à vontade. Fique à vontade, Arabella. Eu tenho uma pergunta, posso falar? Claro. Pode sim. Ao longo da jornada, então, a gente vai ter esse acompanhamento nessa plataforma, Ana, e aí, nesse decorrer, vai ter como acompanhar o desenvolvimento e o desempenho da gente. Sim, a plataforma Ana vai estar disponível nessa primeira fase, que eu expliquei lá no início, que vai até 22 de setembro, né? E no final, Isabela, eu acho que pode explicar melhor, vocês vão receber um feedback, não é isso, Isabela? Isso, com certeza. É fundamental que vocês tenham também esse retorno de como é que foi a experiência de vocês, como é que foi a evolução de vocês. Por isso que essas autoavaliações são tão importantes, né? Porque é a partir disso que a gente consegue também ver como é que vocês começam e como é que vocês finalizam. Então, peço que vocês comecem por essa autoavaliação, né? Que vocês façam com sinceridade, com tempo. Não é isso que vai ser um critério de necessariamente se vocês vão passar ou não. O que vai ser fundamental é vocês fazerem as jornadas, né? De todos esses temas que a gente conversou aqui, para que vocês possam se desenvolver, se aprimorar e evoluir. Então, é esse engajamento que a gente vai levar em consideração, essa evolução de vocês, e, como o Carla falou, vai ser essencial para as próximas fases do processo de vocês ao longo das fases da Inova Rap. Isabela, o Ryan aqui no chat tem uma pergunta muito interessante. Qual é a dica que você dá para a gente lidar com pessoas narcisistas no ambiente profissional? Olha, Ryan, é uma pergunta muito interessante, principalmente porque hoje em dia, com as redes sociais, muitos termos têm sido difundidos, né? Com relação a transtornos de personalidade ou transtornos psiquiátricos. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais, enfim, né, nomeando pessoas difíceis ou egoístas como pessoas narcisistas, pessoas instáveis como pessoas bipolares, pessoas agitadas como se tivessem quadros de mania. Então, o primeiro ponto de reflexão que eu queria fazer é justamente isso, de que a gente precisa levar isso em consideração, que sim, existem pessoas muito difíceis, que a gente vai precisar ter muito jogo de cintura para lidar, principalmente no mercado de trabalho, mas não necessariamente vai estar enquadrado, porque é isso, né? É muito fácil a gente psicopatologizar e não entender que as pessoas de fato são complexas. Tem pessoas que têm os seus problemas relacionais, têm os seus traumas, não sabem lidar com eles e acabam descontando nos outros, ou às vezes sem ter mesmo consciência, enfim. Mas agora, a partir dessa reflexão, vou para o ponto que você realmente me perguntou, né? Como lidar com essas pessoas, sejam elas de fato narcisistas, sejam aquelas pessoas que realmente são muito egocentradas, só conseguem pensar nos próprios interesses, quer fazer tudo do seu jeito. Bom, o que é que eu posso te dizer, né? Primeiramente, acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente pega muito sobre inteligência emocional e autoconhecimento, primeiro ponto é entender que não é sobre você, é sobre o outro e como é que o outro, ao longo da sua história de vida, se tornou aquela pessoa, né? E despessoalizar. Porque eu acho que quando a gente despessoaliza, quando a gente entende que não é algo, não é sobre a gente, sim, acima de tudo sobre o outro, já se torna algo mais fácil da gente conseguir lidar, né? O segundo ponto é justamente quando entra as habilidades socioemocionais, né? Quando a gente tem a capacidade de se comunicar de forma assertiva, de forma clara, que a gente consiga estar se fazendo entender dentro das nossas intenções, quando a gente consegue ter empatia pelo outro, não necessariamente concordando com tudo, mas sabendo o universo que aquele outro parte para poder se posicionar daquela forma, e aí eu ter o jogo de cintura de como eu posso mediar essa situação, é saber como na hora de resolver um problema,
eu comunicar as evidências pelas quais eu estou propondo aquela solução. Em suma, o que é que eu quero dizer? Quando a gente desenvolve essas habilidades, a gente consegue lidar melhor com pessoas, até essas pessoas mais difíceis, quando envolve uma pessoa assim difícil no ambiente profissional. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vai ter opção, a gente vai ter que conviver realmente com essas pessoas, né? Não necessariamente essa pessoa vai estar aberta a mudanças, a evoluir, se desenvolver. E o que nos resta, primeiramente, é tentar não pessoalizar, buscar se fortalecer individualmente, entender que aquilo é sobre o outro, o processo do outro, não o nosso. E quanto mais a gente desenvolve as nossas habilidades individuais, mais fácil a gente consegue lidar com essas pessoas que são mais difíceis, né? A gente consegue fazer essa diferenciação, né? Esses limites do que é meu e do que é do outro. A gente consegue se comunicar de uma forma mais assertiva, para, além dessas diferenças e dificuldades, a gente garantir a assertividade e garantir que as nossas falas elas são propositivas, elas têm uma base em evidências enfim, mantendo aí a resolutividade também. Então, tudo isso te coloca numa postura profissional para lidar com pessoas no ambiente profissional que muitas vezes vão ser diversas, né? Muitas vezes não, sempre vão ser diversas e algumas realmente vão ser muito desafiadoras, né? Então, eu acredito que isso é o melhor que eu posso te dizer, porque a realidade que eu vejo é essa. Eu dou muitos workshops em empresas, dou muitas consultorias em empresa. E outra, é claro que a gente precisa diferenciar também o que são pessoas difíceis e o que são pessoas assediadoras moralmente, por exemplo, né? Se tem uma pessoa que ela está constantemente perseguindo, isolando, excluindo, ou com falas ofensivas, ou com brincadeiras, ou comportamentos inapropriados, aí a gente já entra para um outro campo, né? A gente precisa saber lidar com as diferenças. Quanto mais a gente desenvolve nossas habilidades socioemocionais, mais a gente consegue lidar com essas diferenças e com essas pessoas mais desafiadoras. Mas existe um limite, que é justamente aquela frase que é: a minha liberdade termina quando a do outro começa. Então, se eu estou infringindo essa liberdade, seja através do cerceamento, do isolamento, da perseguição, algo do tipo, aí a gente já ultrapassa um limite, e aí é quando entra a necessidade da intervenção de terceiros, né? Então, se for esse o caso, se você estiver lidando com uma pessoa narcisista que está te trazendo um ambiente de insegurança psicológica, onde você sente que há algum nível de perseguição, que não há espaço para você errar, que se você fala, aquela pessoa não respeita o que você está dizendo, aí você está entrando num outro campo onde é necessário buscar o auxílio, seja do Departamento de Recursos Humanos, ou dentro do ambiente escolar, uma coordenação, ou dentro do ambiente familiar, uma pessoa mais velha, responsável, enfim, buscar o auxílio de outras pessoas para intermediar esse processo, porque aí já entra em outros campos, inclusive legais. Então, acho importante também trazer essa ressalva. Imagina, Raia, espero também ter ajudado. Eu adoro falar sobre esse assunto, gente, se você deixar, eu vou passar aqui mais uma hora falando. Nossa, que excelente, viu? Parabéns, Isabela, muito, muito bom contribuição. Ai, que bom, Brenda, fico feliz. Muito obrigada mesmo, Isabela, né? Eu acho que esses são momentos que a gente pode aproveitar para aprender, né? Como lidar com essas situações que se aplicam em diversos contextos, né? Desafio constante, né? Que a gente vai vivendo sempre, né? A gente está vivendo isso ao longo dos tempos aí, né? Cada geração que vem de novos profissionais, de novos estudantes, né? Com as suas diferentes demandas, preocupações, inquietações, dificuldades. Então, competências socioemocionais estão aí na pauta, né? Das agendas de todos os profissionais, de todos os profissionais. Muito obrigada, né? E essa gravação vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, porque foi um conforto até as suas palavras, né? Um conselho, uma dica, né, Ryan, aí para todos nós aqui. Muito obrigada. E fiquem acompanhando as nossas lives, os nossos encontros, porque são momentos como esses que fazem a gente crescer e aprender coletivamente. Muito obrigada, Isabela. Boa noite a todos. Obrigada, Carla. Obrigada, boa noite.
Boa noite para vocês e até a próxima live.